palavra de Deus que eu gostaria de deixar para os irmãos, onde o nosso tema dessa mensagem é princípios para ter uma vitória. Princípios para ter uma vitória. Se encontra no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 11 e no versículo 22 e 23. A palavra de Deus diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, Jesus, ele quis ali falar aos discípulos que se eles tivessem fé, que se eles não duvidassem, que se eles crescem, tudo eles poderiam fazer. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que eles aprenderam com Jesus, porque eles curaram, eles fizeram muitas maravilhas, os discípulos de Jesus. Jesus, ele usa essa ilustração. É claro que é impossível alguém falar para uma montanha sair e ela sair, mas quando nós temos fé, nós devemos sim falar para que os obstáculos que estejam nos atrapalhando saia da nossa frente. Nós devemos falar com autoridade, com poder, tendo fé, não duvidando e crendo naquilo principalmente que nós estamos dizendo, porque há poder em nossas palavras, e Jesus passou isso para os seus discípulos, que eles deveriam crer. E se nós falarmos com autoridade, com poder, crendo no que nós estamos dizendo, aí sim nós vamos não ter nenhum obstáculo para que nós possamos caminhar na vida cristã. E este texto aí, ele nos mostra algumas verdades para que nós possamos vir a receber alguma vitória. Este texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele nos fala aí alguns princípios que nós devemos ter. O primeiro aí, ter fé em Deus. E todos os princípios que eu estarei dizendo aqui está na palavra de Deus. Ter fé em Deus. Alguns creem, dizem que creem em Deus, mas acompanhado disso creem também em outras coisas. Às vezes é normal nós ouvirmos algumas pessoas que falam que são crentes, conhecedores da palavra de Deus, que crê em Deus, que tem fé em Deus. Só que acontece que também tem fé em uma determinada igreja, em um determinado pregador, pessoas que gostam de imagens de santos, fazem até peregrinação por algum santo e falam que tem fé em Deus. Na verdade, essas pessoas, elas não têm fé em Deus, porque Deus, se tem algo que Ele não divide com ninguém, é a sua glória. Eu não posso querer idolatrar um pastor, falar para as pessoas, eu vou ouvir aquele pastor, porque quando ele fala, acontece. Não, quem faz é Deus, então eu tenho que ter fé em Deus. Eu não posso falar, eu vou na igreja tal, porque aquela igreja é uma igreja poderosa. A igreja pode até ter poder, mas a gente deve falar como? Eu vou naquela igreja porque lá Deus está operando milagres, maravilhas. Não é colocar o templo ali, a parte material, no lugar de Deus. Então nós devemos ter cuidado com algumas coisas que nós falamos, para que nós não venhamos a dividir a glória de Deus com ninguém, porque Deus não aceita isso. O que é ter fé? O que é ter fé? De acordo com o escritor que escreveu a carta aos Hebreus, que deve ter sido Paulo, no capítulo 11 e no versículo 1, ele diz: ora, a fé é certeza daquilo e a prova das coisas que não vemos.
Então quer dizer, a fé é a prova de algo que nós não vemos. Eu não posso ver Deus, vocês que estão me assistindo não podem ver Deus, mas nós podemos e devemos ter fé em Deus, que é Deus que pode realizar algo na minha vida, que é Deus que pode realizar algo na sua vida. Irmãos, então nós estamos aprendendo aqui que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42 e versículo 8, a palavra de Deus nos diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, através do profeta Isaías aqui, nós estamos vendo na palavra de Deus que Deus, Ele não vai dar a glória dele para ninguém. A glória de Deus é dele, Ele não divide com ninguém. Deus, se Ele quer fazer uma cura em mim, em você, o que Ele quer fazer em mim e em você é para que nós possamos testemunhar na casa de Deus, aí entra a igreja, para as outras pessoas, o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na sua vida. Então a primeira verdade que eu vejo aqui é ter fé em Deus. A segunda verdade que eu vejo aqui, falar ao monte. O que seria falar ao monte? Falar sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa doença que nós estamos tendo talvez, a nossa dor. Talvez eu estou pregando essa mensagem para pessoas que estão sentindo dor porque o seu casamento está sendo destruído. Talvez pessoas que estão sentindo dor porque estão perdendo seus filhos para o mundo das drogas, para o traficante. Falar sobre o nosso trabalho, falar ao monte. Agora nós devemos falar como, meus amados? Nós devemos falar com autoridade, palavras de otimismo, né? Porque há poder nas nossas palavras. Nós não podemos falar que o nosso problema não tem jeito, que a nossa doença é incurável, que a dor que nós estamos sentindo com o casamento que está acabando, acabou mesmo, não tem jeito, que nós já perdemos o nosso filho para o traficante, que ali no nosso trabalho, ali, aquele trabalho já era, aquele emprego não vai dar mais certo. Não, nós devemos falar com otimismo, palavras de esperança. Nós devemos falar ao monte para que algo que está te atrapalhando saia desse caminho, para que você passe. Nós devemos falar: Senhor, eu não aceito esse problema, tira esse problema da minha vida. Senhor, eu não aceito essa doença, eu sou filho seu, eu estou servindo a Ti e eu quero, Pai, eu quero receber uma cura. Tire essa doença do meu caminho. Pai querido, Pai amado, eu não quero mais sentir dor no meu casamento. Eu quero que o Senhor me dê um casamento restaurado. Eu quero que o Senhor alcance a vida da minha esposa. Pai, eu também te peço que eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor pai. Pai, eu não quero que aquele filho meu se envolva mais nas drogas. Eu quero que o Senhor traga ele para a sua casa. Então nós devemos falar ao monte dessa maneira, meus amados irmãos. E foi até por isso que Jesus deu a ilustração da montanha. Nós também podemos pegar este exemplo hoje para as nossas vidas, falando do nosso problema com autoridade, com poder.